Olá, me atrasei 5 minutinhos. Então, gente, oi, tudo bom? Me atrasei 5 minutinhos, mas vamos lá, vamos começar. Oi, pessoal, oi, Nádia, oi, Luanda, tudo bom? Então, hoje eu vou conversar com vocês de um assunto que me interessa muito, que tem sido foco dos meus estudos no último ano, porque é uma questão bem recente na minha vida, né? Então já vou começando, depois as pessoas vão chegando e aí quem perdeu o início vê depois, tá? Então, eu já mencionei em algumas outras lives como foi a minha questão de auto-identificação no espectro do autismo, né? O tempo que eu trabalhei na Marinha, eu fiquei na Marinha 9 anos. Então, desde que eu cheguei em Belém, fiquei 8 anos em Belém. Eu sempre trabalhei com pacientes com necessidades especiais, fazendo avaliações, né? Eu também sou neuropsicóloga. Também amo essa blusa aqui. Essa é aquele tipo de blusa que a gente repete diariamente, não dá, né? Se desse, pô, é arrependimento de não ter comprado várias iguais. Mas eu tenho outra, eu tenho um vestido e uma outra blusinha com a mesma estampa. Então, e aí eu trabalhava com as crianças com necessidades especiais, principalmente fazendo avaliação, né? Que era uma equipe de médico, físio, fono e eu de psicólogo. Chamava GAP, né? Que é o Grupo de Atendimento a Pacientes com Necessidades, Atendimento e Acompanhamento. Oi, Camila. E aí, nesse meu último ano na Marinha, que foi muito intenso, assim, eu já tinha decidido sair da Marinha, pedir exoneração, eu era concursada, mas a carreira militar, à medida que você vai sendo promovido, você vai saindo da sua área técnica para passar para assumir funções administrativas, né? E eu não consigo lidar com muitas demandas. Então, hoje eu entendo essa dificuldade, porque não conseguia lidar com muitas demandas. Eu funciono muito bem, eu sou muito funcional naquele espaço protegido, naquilo que é numa vida prática, numa vida simples. Então, o que eu sei fazer de muito bem, que é onde eu sou muito fluida, que eu sou muito articulada, é na psicologia, né? Ali eu me sinto produtiva, ali eu me sinto funcional, ali eu me sinto competente, eu sei dos resultados bons que eu tenho com os meus pacientes, eu me dedico a formações constantes, formação continuada, sempre atualizando. Então eu tenho muitos bons resultados com os meus pacientes. Só que saindo da psicologia, eu saio do consultório, eu já me sinto uma pessoa muito atrapalhada, muito estabanada, confusa, com dificuldade de tomar decisões. Aí eu mesmo percebia que era muito distoante quem eu era no consultório e quem eu era fora. Eu pensava, gente, eu queria ser fora na minha vida como eu sou dentro do consultório, uma pessoa muito segura, muito firme, muito destemida, né? E fora não era assim. No consultório eu falo com muita clareza, né? Os meus pensamentos se organizam com muita facilidade, como por exemplo eu falando aqui com vocês, as ideias fluem, eu consigo me expressar muito bem, mas não pede para eu me expressar numa situação pessoal. Se eu tiver que ligar para fazer um orçamento, eu já acho difícil, porque eu queria explicar toda uma situação para a pessoa, para ela entender por que eu estou querendo aquele orçamento. E aí a pessoa não entende, eu começo um assunto, aí eu vou para outro, mas sabe o que é? Então é muito confuso, né? E aí, à medida que eu fui sendo promovida, então eu já era capitão-tenente. Já era capitão-tenente há 3 anos, ia passar para o 4º ano de capitão-tenente, fechei os 3 anos, e eu já estava com muitos encargos administrativos, né? Eu tinha 3
frentes de liderança ali, de chefia. E tinha pessoas que dependia das minhas orientações, né? Então estava em duas funções importantes de chefia, mais a psicologia. E aí é muito relatório, muita coisa burocrática, eu não consigo lidar com essas coisas, até porque é uma demanda muito grande e tinha que fazer relatório. Tá? E aí no meu perfeccionismo eu não consigo fazer as coisas rápidas, então são serviços intermináveis, mas para um lugar que você precisa ter agilidade de produção. E eu faço muito retrabalho, porque eu tenho a dislexia, então eu escrevo errado, eu não processo informação escrita, né? Ou eu leio e entendo errado, a pessoa me pede uma coisa, eu também entendo errado, a questão fonológica, né? Enfim, e aí eu já estava assim, numa sobrecarga muito grande, num nível de estresse já muito adoecido, cheguei a um quadro depressivo no finalzinho, mas aí teve um dia que eu fui dar o diagnóstico para um militar, que eu estava fazendo a avaliação dele já há um tempo, e a gente diagnosticou, né, na equipe as características, né, do espectro, de altíssimo funcionamento, era um QI absurdo daquele rapaz, mas com dificuldades assim, sociais muito importantes. E aí eu fui explicando para ele as características que ele tinha, as situações que colocava ele dentro do espectro, e dando exemplos de como isso era na vida prática. E de repente eu me peguei dando exemplos meus para ele, né? Eu fui explicar para ele o que era a dificuldade na vida adulta de lidar com mudança em rotina, por exemplo. Aí eu simplesmente expliquei para ele, por exemplo, eu saio todos os dias às 7 horas com os meus cachorros, caminho, passo pelos mesmos lugares, cumprimento as mesmas pessoas e volto, e aquilo é uma rotina, é muito no automático. E se alguma coisa interrompe essa rotina, se eu não consigo sair com os meus cachorros de manhã e de tarde, me gera uma contrariedade muito grande, né? Eu não vou surtar, eu não vou ter um ataque, mas eu fico muito aborrecida, fica expresso na minha fisionomia, eu vou dar uma má resposta em alguém, né? Então tinha um amigo meu que falava, Gabriela, pode tudo, né? Menos atrapalhar a sua saída com os cachorros, né? E aí, enfim, fui explicar isso pra ele e eu, na hora, assim, me passou um monte de coisa ao mesmo tempo na cabeça. Ok, terminei esse atendimento, fui pra casa e liguei pra uma amiga minha, que também era neuropsicóloga, e perguntei pra ela, como eu posso saber, como eu sei se eu estou dentro do espectro ou não? E aí ela falou, fico feliz que você tenha percebido, porque há muito tempo eu tento te contar e você não deixa, né? Você me dá patada, você desconversa, etc, etc. Também não fazia sentido pra mim, né? Enfim, esse dia caiu a ficha e aí eu comecei a fazer toda uma retrospectiva da minha vida, da minha juventude, da adolescência, da infância, retrospecção assim total. E era inacreditável o que eu estava vendo na minha infância, né? Só que naquela época a gente não tinha informação. Então, assim, hoje o diagnóstico tardio, eu vejo muitas pessoas falando em redes sociais, os profissionais não estão preparados para isso. Gente, ninguém está preparado para isso, nem a própria pessoa. Porque agora que a informação está chegando e a gente está se despertando para coisas que já estavam lá, mas que antes não eram vistas, né? O que era visto? O que era mais gritante, né? Os quadros moderados e severos. Então, assim, eu sempre trabalhei, desde que me formei há 15 anos, eu sempre trabalhei com psicologia clínica. E hoje eu lembro de pacientes que passaram por mim e que eu não entendia o funcionamento deles. E hoje eu sei que eles estavam no espectro. E aí faz muita diferença você saber que a pessoa é do espectro, porque a forma de conduzir, a forma de trabalhar vai ser diferente. Hoje mesmo eu estava lembrando de um rapazinho que eu atendi na Marinha, assim, com um nível de ansiedade, de desconforto. Agora tá óbvio que ele era do espectro, por todas as dificuldades que ele tinha, que não era só uma ansiedade, não era só uma fobia social, né? Então, assim,
Essa informação hoje, com essa coisa dos diagnósticos tardios para adolescentes ou jovens adultos, o adulto, né, da faixa dos 30 aos 50, e os idosos também, o autismo sempre esteve ali. Existe uma questão da nossa rotina, do estilo de vida que a gente adotou, de estresse, de alimentação, o ambiente que a gente vivencia hoje, que a gente criou, isso potencializa o despertar, os gatilhos genéticos para aparecer essas informações que talvez num ambiente diferente não apareceria, sim, né? Então eu queria comentar aqui hoje por que acontece de pessoas passarem despercebidas no espectro, né? A gente fala assim, como que um profissional não percebeu isso antes? Bom, eu sou do espectro, não percebia que eu era, né? Isso trabalhando com crianças com necessidades especiais, mas eu não me encaixava diretamente com aquelas dificuldades. Mas tive muitas dificuldades, eu vou falar delas. E eu, extremamente assim, como psicóloga clínica, eu não tinha condição de identificar isso. E muitos pacientes que passaram por mim. Mas fui, a partir do momento que eu fui fazendo a especialização em neuropsicologia, eu fui me identificando com déficit de atenção, eu não tenho hiperatividade. Aí eu tinha uma relutância muito grande para estudar dislexia. Existe sim. Aí eu vou responder as perguntas depois, tá, gente? Senão eu me perco. Depois eu respondo todas. Aí fui fazer um mapeamento cerebral de uma técnica que eu estava aprendendo, né? Que era o neurofeedback. E nesse mapeamento cerebral, com base nas frequências cerebrais, essa mesma amiga que queria que me falar, que eu era do espectro, ela viu meu mapeamento e ela falou, Gabi, acho que vale muito a pena você fazer uma avaliação com uma fono, especialista em linguagem, porque a sua região associada a processamento de informação e de linguagem está muito lentificado. Eu acho que isso fala muito das suas dificuldades, que ela já sabia das minhas dificuldades de escrever, de ler, processar informação. E aí em 2017 eu fui fazer a avaliação, no final de 2017 fui fazer a avaliação com a fono, né? E foi uma avaliação assim chocante para mim, porque ela me deu uma folha com aquelas listrinhas para eu escrever, era folha de ditado. Na hora, a minha mão começou a suar frio, eu fiquei nervosa, sabendo que eu ia escrever coisas erradas, com vergonha dela, e assim, eu falando pra ela, olha, eu tô me sentindo envergonhada, eu sei que eu vou escrever coisa errada, eu sei que eu tô aqui pra isso, mas... E aí, nessas sessões de avaliação, eu vivenciei todas as minhas dificuldades de infância, os meus medos, as minhas angústias, as minhas dificuldades, o medo de passar vergonha. Então, nossa, ressoa na minha mente agora as palavras que ela falou, que era para eu escrever, e que era muito difícil, que eu falava, como que eu vou escrever isso? Né? Então, era travesseiro, carroça, bochecha, e aí ela já estava na outra, não, espera, porque eu ainda não escrevi, então como é que escreve bochecha? E aí, nesses exames todos, né, no processamento auditivo central, a gente identificou essa coisa, né? O meu cérebro, então, quando tem ruídos, eu me perco nesses ruídos e não entendo muitas vezes alguns fonemas. Então, H, CH, J e X, para mim, é uma coisa só, não tem diferença. Então, isso atrapalhava na escola, por exemplo. Enfim, então, à medida que eu fui estudando o neuro, eu fui me identificando em várias dificuldades, até chegar à questão do espectro, por análise dessas questões comportamentais. Sem falar minha dificuldade social, então, assim, que é a nossa maior dificuldade, né? E o autismo, ele é caracterizado por um déficit na habilidade social, juntamente com as disfunções sensoriais, podendo ou não ter atraso de linguagem.
Enfim. E aí, depois que eu me identifiquei no espectro, eu fui procurar informações sobre o espectro em adulto. Então, material, informação, isso brasileiro, nacional, a gente tem pouquíssimo, né? O que a gente tem mais hoje em dia são autistas adultos que se identificaram agora na vida adulta escrevendo livros contando as suas histórias, né? E muitas vezes a pessoa, o autista auto-identificado, ele tem dificuldade de conseguir um diagnóstico oficial se ele tiver essa necessidade, né? Porque os profissionais realmente estão começando a despertar para essa situação. E eu me coloco nessa situação. Se chegasse para mim um caso desse, a gente está há um ano atrás, uns 2 anos atrás, né? Porque aí eu já estava começando a ver no adulto essas características. Eu não iria perceber, né? Eu falei, mas será? Né? Então, é o que eu falo para as pessoas assim: se você tem essa suspeita de que você está no espectro, comece a procurar profissionais, sim, mas acho que o profissional, ele não tem a necessidade de uma informação, ele não precisa saber se essa informação ainda não chegou. Se ele tiver abertura para, poxa, que curioso isso, deixa eu investigar. Então, se você já tem suspeita, é provável que você já leu muitas coisas, né? Já viu artigos, até porque quem tem o autista, ele acaba entrando no hiperfoco e ele vai estudar e ele passa a se entender mais do que os profissionais. Então eu falo assim, os profissionais não podem saber de você mais do que você sabe de você. Isso eu já tinha para mim com os meus pacientes, né? Eu não posso saber mais do paciente do que ele sabe dele mesmo. Então, ali no processo terapêutico, a pessoa sendo autista ou não, a pessoa é especialista nela. Ela vai me contar dela, como ela vivencia as coisas, como ela sente as coisas, tal. Eu não tenho que saber sobre ela, eu tenho que pegar essa informação que ela traz e trabalhar junto com ela. Então, às vezes, então, você já estudou muitas coisas, já procurou muitas coisas sobre o espectro. Então, leve esse material, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas, muitos pacientes vão chegando e eles falam, olha, eu fiz uma lista do que eu acho. É ótimo fazer a listinha de tudo aquilo que você percebe, que faz com que você pense que você está dentro do espectro. É muito interessante, é muito bacana isso. Porque o profissional não pode saber mais de você do que você mesmo. E não existe um teste, não existe um exame, não existe uma coisa específica, tipo, você está diabético ou não. Você vai lá, faz o exame de sangue, pronto, isso é isso. Não, porque o autismo, ele é uma condição, né? Ele é um transtorno, ele não é uma doença, ele é uma condição sistêmica que não envolve só o cérebro, que envolve todo o seu organismo, toda a sua biologia, toda a sua fisiologia, envolve tudo em você. E se você tem informações, vale a pena buscar os profissionais para você discutir com eles. Se você chegar num profissional que não tem abertura para isso, continua procurando, né? Então, assim, eu sei, vendo a minha infância, né, coisas curiosas da infância. Eu tinha por volta de uns 4, 5 anos, estava no Jardim 2. Eu gostava de arrancar chiclete do chão, chiclete batido no pátio da escola, para mastigar a areinha e o gosto da terra. Quando eu era bebê, uma vez eu fugi de casa engatinhando e minha mãe me achou no meio da rua comendo terra, né? Então, assim, eu sempre vi essas histórias da minha infância, mas o que era isso? Isso era coisas da infância. Menino come terra mesmo, né? Come grama, sei lá. Mas aí, hoje, com informação, com estudo, você vai juntando as pecinhas. Então, eu colecionava bolinhas, miçangas,
A gente ia pro carnaval, minha tia levava a gente pro carnaval do clube, e as crianças enfeitadas, tal. A gente não tinha condição financeira para ter fantasia, mas a minha tia sempre levava a gente. E as crianças brincando e eu andando nos cantinhos para pegar bolinhas. O que eu achava de bolinha eu colecionava. E eu guardava minhas bolinhas em caixinha de fósforo, né? E uma vez e guardava na bolsinha da escola, da lancheira. E uma vez a minha mãe achou essas bolinhas, não era que eu estava escondendo ali, e eram muitas bolinhas de todas as cores, miçanga, já era uma coleção enorme de bolinhas. E aí ela ficou muito brava de quem eu tinha pegado, onde eu tinha arrumado aquilo, que eu tinha roubado de alguém, e ela jogou fora minhas bolinhas. Gente, isso é uma mágoa no meu coração. Eu já levei essa situação pra minha mãe, a gente já falou sobre isso nas terapias, quando isso vem me emociona, sabe? Mas eu já tenho cuidado da minha criança interior, né? E hoje eu sei, gente, colecionando bolinhas, né? Enquanto as crianças querem brincar, eu tava colecionando bolinhas. Eu vi aí que a Vanessa entrou. Vanessa é amiga de infância, a gente se conheceu na 5ª série. Saudade de você, faz um tempão que a gente não se encontra. E aí, eu, a Vanessa e a Andressa andávamos juntas. A Vanessa é prima da Andressa. Enfim, e aí eu tinha as minhas esquisitices, sempre tive as minhas esquisitices de isolamento. Às vezes eu sumia, não existia celular, né? Então tinha aquelas coisas de ligar para as amigas, eu não ligava, eu sumia. E a Vanessa e a Andressa, elas sempre esperavam o meu tempo de sair no casulo. E quando eu saía do casulo, lá estavam elas prontas para me esperar. Sim, olha só. Então respeita a coleção do seu filho. É o tesouro dele, tá? Os galhos e as pedras. Eu coleciono pedras até hoje. Se eu vou na praia, eu saio catando pedras e eu tenho meu vidrinho. Não tá aqui. Eu tenho meu vidrinho de pedras de praia que eu trago. Então, até no meu agradecimento do convite de formatura, um dos agradecimentos que eu fiz foi para a Andressa e para a Vanessa, agradecendo a compreensão delas de esperar eu sair do meu casulo, né? Então, eu era esquisita da turma, eu era filósofa, eu falava do nada, que o nada não existe, né? E os meninos brincando com várias coisas de adolescente e eu filosofando, né? Enfim, e aí eu vou compartilhar isso com vocês. Eu vou fazer um vídeo lendo. Tá até aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui é um caderno. Esse caderno ele é de 2011, assim que eu cheguei em Belém. E eu sempre escrevi, eu nunca me desabafei com as pessoas. Dificilmente eu conto as minhas coisas para as pessoas. E sempre foi assim. Então eu sempre escrevi muito. E aí, visitando os meus pais recentemente em Uberlândia, né, nesse processo de mudança, né, que eu mudei de Belém para cá, fui revisitar a minha infância. Então eu tenho muitos diários, muitas agendas, muitas coisas. Gente, é chocante. Isso precisa, sabe... Eu vou compartilhar com vocês. Eu peguei um diário, primeiro que eu nem lembro que aquilo ali foi eu que escrevi, né? Acontece essas dissociações. Tinham poesias complexas, assim, de sentimentos, de perda, de dor sentimental, de dor de cotovelo, sabe? Que a vida reservou para mim, o sofrer. Eram umas coisas assim, isso foi da época da adolescência. E aí, teve uma vez que a Vanessa, eu me desentendi com a Vanessa e com a Andressa, porque eu tinha decidido que eu não ia fazer medicina mais, que eu ia fazer psicologia. E a Vanessa viu que eu coloquei na hora da inscrição, né, Vanessa? Que não era o código da medicina para o vestibular. E eu pedi para ela não contar para ninguém. E ela contou para a Andressa, e eu ouvi ela contando para a Andressa, mas zero assertividade, zero habilidade de lidar com conflitos. Eu simplesmente
cortei a relação com elas. Não conversava. Me associei a uma outra colega, isso já era no cursinho. E eu muito fechada, muito fria, viro uma pedra de gelo, sabe? E assim, eu nem sei como foi que quebrou-se esse gelo. E aí é o retorno dramático. Eu crio todo esse climão. Em algum momento, sei lá, eu, nas minhas orações, meditações, pedindo Deus, tira essa dureza do meu coração. Acontece alguma coisa e eu resolvo me reaproximar. E aí eu escrevi uma carta. Eu escrevi uma carta para Vanessa e escrevi uma carta para Andressa. E eu achei essas cartas agora lá em casa. Gente, eu guardo tudo, não tem noção. Eu fiquei chocada. Que carta autista era aquela, gente? Sabe, era uma carta para pedir desculpa, para falar de sentimentos. Pensa um ofício, tá? Um ofício de comunicado para uma autoridade. Era a carta que eu escrevi para as meninas. Eu tenho que... Depois eu vou pedir... Eu vou pegar essa carta e vou escrever e expor aí para vocês o que é o formalismo, né? O que é a falta de espontaneidade. E teve uma outra carta que eu escrevi para elas também. Eu queria falar que eu estava com saudade delas, porque eu mudei de escola no último ano, no segundo ano eu mudei de escola. Eu saí de uma escola pública enorme, que eu estudava desde a 5ª série, que tinha feito amigos com muita dificuldade, com base no tempo, né, desse tempo todo, da 5ª ao segundo ano. E aí, na metade do ano, a escola entrou de greve e minha mãe passou a gente para uma escola particular elitizada. Eu cheguei assim, petrificada na aula, pessoas estranhas, eu me sentia assim, abduzida para um outro universo, em paralisia, em pânico mesmo, né? Eu sentava na posição que eu chegava e sentava e eu ficava até o final da aula. Mas a minha sorte é que tinha um menino, que é o André, o Todinho, muito amigo da Vanessa também, que estava nessa escola e que tinha estudado com a gente no Messias Pedreiro. E aí eu fui associando a ele e fui fazendo esse link de amizades e articulando tal, né? E aí eu escrevi uma carta para as meninas uma vez falando que eu estava com saudade delas. Gente, outro ofício, sabe? E falando assim, olha, justificando por que eu estava escrevendo a carta, porque as pessoas sentem falta uma da outra, dos semelhantes, que as pessoas sentem falta dos semelhantes. Eu não me referi às pessoas como pessoas. E eu usei esse termo recentemente, falando pra minha irmã, eu não tenho paciência com semelhante. Eu nem me dirijo às pessoas como pessoas, né? As esquisitices, gente, ninguém merece. É cômico, tem que rir, é cômico mesmo, né? Da piada do dia a dia, os semelhantes, né? Mas eu amo as pessoas, gente. Eu não gosto das demandas das pessoas, é diferente, tá? Demanda de paciente eu gosto, adoro demanda de paciente, mas de relação... Aí depois eu vou ver os comentários, tá, gente? E aí, tá. E aí nesse caderno aqui, que foi de 2011, então foram sempre momentos assim de mudança na minha vida, né? Em 2011 eu cheguei em Belém, fui fazer uma especialização, porque eu sempre tive isso em mente, né? Se eu chego num lugar, minha mente muito estratégica, eu me vinculo logo com alguém. E a minha estratégia sempre foi observar quem era a pessoa mais frágil, quem era a pessoa mais tímida, mais isolada, e eu me associava a essa pessoa, porque eu sabia que essa pessoa não ia me rejeitar, porque aquela pessoa já era rejeitada, então eu ia me associar a ela, entende? Hoje eu sei que isso era uma estratégia, mas... então, assim, eu falo que eu sempre fui defensora dos frascos e comprimidos, né? Fracos e oprimidos. E hoje eu sei que também era uma estratégia, porque, na verdade, a frágil da história também era eu. E aí, nesse caderno aqui, eu escrevo sobre uma dinâmica que foi feita na especialização, era especialização em Gestalt terapia, e tinha aquela dinâmica horrorosa
de fazer você na frente de uma pessoa fazendo contato visual. Gente, não. Isso é sofrido, é tortura. Né? E eu sempre odiei essas dinâmicas. E psicólogo tem mania de fazer dinâmica, né? Eu não, porque eu nunca gostei, então dificilmente eu faço. Então tinha essa dinâmica de ficar parada olhando para a colega, no olho da colega. E eu descrevo nesse escrito, nesse desabafo do caderno, como isso foi difícil para mim. E que o problema... Aí eu achei que eu tinha ido bem na dinâmica porque eu consegui mirar o olho da pessoa e ficar olhando. Só que foi uma estratégia que eu criei, porque eu ficava olhando aqui para ela, tá? E não mexia os olhos. E eu achei que eu estaria executando muito bem aquela dinâmica, que era uma dinâmica de vinculação, de encontro de almas. E aí, no final, eu dei carona pra ela, né, pra essa menina que foi minha dupla na dinâmica, e ela mencionou, Gabi, foi muito estranho, porque assim, não tinha ninguém ali, tava vazio. Você criou uma estratégia e executou. E eu falei, meu Deus, ela percebeu que eu tinha criado. Era uma menina super sensível, uma grande psicóloga, sabe? E aí eu cheguei em casa tão impactada, né? E eu escrevo que eu achei que eu tinha superado isso, que eu achei que eu já conseguia me vincular, que eu conseguia me abrir para as pessoas. Eu achei que nessa dinâmica eu tinha me aberto e me disponibilizado. E aí, com o feedback dela, que foi importantíssimo, eu vi que não. Então, nesse escrito, eu já estava com 31 anos, eu falo da minha dificuldade de encarar, de olhar, né, o contato olho a olho. Eu crio estratégias, né? E aí, falando de estratégias, uma coisa que eu acho muito importante compartilhar aqui com vocês, e esses estudos vão demorar a ficar acessíveis no Brasil, né? Muitos profissionais, ainda que estão estudando, fazendo cursos e tal, não aprenderam, porque nosso sistema educacional é falho em questão de pesquisa, muitos profissionais não aprenderam a pesquisar além daquilo que está disponível em livrarias, né? Só que hoje o conhecimento, hoje não, sempre foi assim, ele chega na ciência através dos artigos científicos, tá? Então, no Brasil, assim, nossa pesquisa, ela é ao tranco e barranco, amor à pátria quem faz as pesquisas. Então a gente tem muita pesquisa e vão demorar a sair muitos artigos, né? A Inglaterra, o Reino Unido, é o maior pesquisador sobre o autismo, principalmente essa porta que está se abrindo agora para o autismo em adultos. Então, assim, quase que de 2 em 2 semanas, uma vez por mês que seja, sai um artigo novo sobre pesquisas do comportamento do autismo em adultos, que foram aquelas crianças que não chamaram a atenção, porque são funcionais, têm uma boa capacidade intelectual, então por si só cria estratégia, são pessoas extremamente resilientes. E ser resiliente não significa que elas não sofram, significa que elas assimilam informações do ambiente, mas a um custo energético grande, que depois as pessoas não vão entender as consequências, né? São crianças que passam como tímidas, quietas, antigamente os nerds, na menina, a tímida, quem é que vai chamar... Quem que vai achar que aquela criança é um problema? Tira nota mediana, no máximo se esforçar ali um pouquinho, pode ser que tenha um pouquinho de dificuldade, tira nota baixa, mas vai para recuperação, não sei o quê. Tímida, não conversa, dá trabalho para quem? Para ninguém. Quem é que vai achar que ela tem um problema? Não vai. Ensino, excelente. Vou fazer uma live, vou fazer um vídeo e colocar postar aí. Eu acho super, super útil, né? E aí, os últimos artigos que saíram, gente, incrível. E para mim que sou profissional e para mim que estou me reconhecendo dentro do diagnóstico, né, reformulando a minha vida,
Eu leio os artigos, eu sinto um bem-estar, eu sinto uma satisfação de falar assim, caraca, é isso! Alguém sabe, é isso que acontece. Alguém está validando, alguém está dando voz para aquilo que eu nunca consegui me expressar. Né? Então, a semana passada, deixa eu ver se a semana passada eu encontrei esse artigo, mas ele é de 2018 e ele é um estudo sobre camuflagem. Já tem vários estudos mapeando a característica da camuflagem, né, das estratégias. Tem um artigo que é habilidade de criar estratégias no autismo em homens e mulheres, tá? E o cansaço que essas estratégias de integração, de tentativa, de adaptação, o cansaço que isso gera, o reflexo que isso gera em questão de estresse. E quando a gente lê isso, gente, eu falo isso para vocês, eu fico arrepiada. Quando a gente lê aquilo ali, aquilo valida na gente as dificuldades que a gente sempre passou e sempre recebeu críticas pela nossa falta de iniciativa, dificuldade de organização, forma de tratar mal os outros, de ser impaciente, intolerante, de ser irritadiço, enfim, é tanta coisa. E quando você lê aquilo ali e as pessoas, então, as pessoas dando voz para aquilo, e aí tem uma pesquisadora que trabalha hoje com pesquisas em autistas, ela deu uma entrevista sensacional, ela é inglesa também, e ela falando, agora são autistas fazendo pesquisa sobre autistas, né? E não profissionais, médicos ou intelectuais falando o que eles acham sobre o autismo. E é sensacional isso, né? É muito libertador, é muito ressignificante. Então, assim, quando eu me identifiquei no espectro, isso ressignificou a minha vida toda, porque eu sempre me senti muito mal comigo mesma, de me achar uma pessoa intolerante, de não ter muito jeito para falar quando eu quero alguma coisa, eu tenho um perfil muito impositivo, de articular conflitos pessoais que era só ali conversar e falar, olha, não gostei da situação com a Vanessa, com a Andressa, poxa, você falou, não gostei, fiquei magoada, tal. Romper relações. Na questão amorosa, né, isso sempre foi um conflito muito grande, porque a gente tem interesse pelas pessoas, a gente gosta das pessoas, a gente se vincula às pessoas, só que é uma ambivalência muito grande, e eu sempre tive medo de começar um relacionamento, porque eu não sabia em que momento que eu ia me desvincular daquela pessoa. De repente eu perco o interesse do nada. Eu durmo interessada e acordo desinteressada. E aí o que eu faço agora? Agora eu tenho que comentar, eu tenho que comunicar para o outro que eu não estou mais interessada nele. Mas isso a pessoa está totalmente vinculada. Então eu sempre tive esse receio de relacionamentos, porque eu sabia que em algum momento eu ia me desvincular e ia magoar uma pessoa. E aí os meus interesses, muitas vezes, eles acabam sendo interesses funcionais, né? Nos meus relacionamentos, hoje, fazendo essa análise, assim, eram relacionamentos funcionais. Eu namorei com as pessoas que vivenciavam aquilo que naquele momento era o meu hiperfoco, né? E quando deixou de ser meu hiperfoco, 2, 3 anos depois, o relacionamento acabava. Aí tinha um primo meu que falava, né, num relacionamento há uns tempos atrás, ele falou, quanto tempo já tem de relacionamento? Eu, 2 anos e meio. Ele falou, já tá terminando, né? Tá chegando o prazo de validade. Que horror! E pior que foi, nem 3 anos chegou. Ai, meu Deus, que coisa. Mas hoje eu sou generosa comigo, hoje eu entendo, hoje eu tô de bem comigo. Porque eu sei que não é que eu sou uma pessoa ruim, não é porque eu não me esforço o suficiente, não é porque eu sou uma pessoa dura e rancorosa e egoísta e orgulhosa, que foram as coisas que eu escutei a vida inteira, né? Enfim.
Mas era a forma de falar, né? De não perceber que a forma como você fala, no sincericismo, né? De ser sincera demais, olha, eu não quero mais, pronto, acabou. Mas era muito prático. Tipo, olha, não tô bem, não quero mais continuar, tá? Pronto, saiu feliz e saltitante. E ficou uma pessoa sofrida para trás, né? Enfim. E eu pensava, assim, eu me lembro que eu fui num casamento, eu tinha 14 anos. E eu pensando, gente, agora eles vão ter que dormir juntos. Como? Mas ele vai encostar nela e eu não consigo dormir com nada nem ninguém me encostando. E eu pensava, gente, será que um dia eu vou ter que passar por isso? Aquele casamento eu fiquei muito angustiada, pensando o dia que eu tinha que casar, que eu fosse ter que casar, né? Então eu nunca casei, eu estou hoje num relacionamento, hoje eu me considero casada, mas assim, haja terapia para isso, e o Neto, meu companheiro, é um TDAH. Gente, imagina uma pessoa com transtorno sensorial vivendo com uma pessoa com hiperatividade. Caraca, é barulho o tempo inteiro. Mas assim, só que com ele eu tô tendo a oportunidade de me expressar de uma forma que eu nunca consegui, porque agora eu sei o que acontece comigo, né? Cada um na cama, cada um na sua cama, cada um no seu quarto. Gente, eu não consigo dormir com a minha mãe, no quarto com a minha mãe, que ela faz um barulhinho assim, ó. Não é nem ronco, faz... O meu cérebro fica marcando o ritmo da respiração dela. Ela sofreu um acidente tem mais ou menos um mês. E eu falei, deixa que eu fico com ela à noite, porque dormir eu não durmo mesmo à noite. Era só não tomar o remédio que, né, passaria tranquilamente vigiando a doente. E ela tava com líquido, né, no pulmão e tinha que vigiar. E aí, de madrugada, alguém me mandou uma mensagem, né, Belinha, minha irmã me chama de Belinha. Belinha, como é que tá a mamãe? Ela tá respirando bem e tal, porque a saturação dela tinha caído e tal. Eu falei, olha, ela tá respirando e tá bem ritmado. Pode ter certeza que se mudar a respiração dela, eu vou perceber na hora. Já era 2 horas da manhã e eu marcando o ritmo da respiração da minha mãe pelo barulho. É enlouquecedor. Por fim, eu pedi um algodão para enfermeira para colocar no ouvido. E essas coisas me irritavam profundamente e eu não sabia expressar ou sabia de onde vinha a minha irritação. E por isso que isso é um exemplo de como a questão sensorial ela interfere nas relações, tá? Pois é, eu acho excelente, para mim era o relacionamento perfeito, né? Porque quando você sabe reconhecer em você da onde está vindo o desconforto sensorial, aprendendo sobre isso, eu estou construindo um material, eu já estou trabalhando ele para ajudar as pessoas a perceber esse perfil sensorial. Quando você percebe da onde está vindo o incômodo, você consegue não descontar no outro, né? Então é um exercício, é um aprendizado. É o treino de uma habilidade de comunicar para o outro o que está acontecendo com você. Mas você só consegue fazer isso se você conhecer o seu sistema. Então, por exemplo, a semana passada, eu passei a semana em São Paulo fazendo um curso de imersão, processamento de traumas. Né? E a gente se submete à técnica. Então eu já estava super mexida. Cheguei na segunda, em Goiânia, segunda à noite, e na terça começava o congresso de neurociência. Então, super assim, sobrecarga de informação, coisas do meu hiperfoco, que eu vou mantendo, aguentando o tranco. Só que aí foram 5 dias de congresso. No sábado, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado, que era o último dia, tinha palestras incríveis. Eu não consegui ir. Eu já estava exausta. Na sexta-feira eu já estava fugindo de todo mundo que eu já tinha trocado informação, queria vir conversar. Eu, dava uma de apressada, ia para os cantinhos. A outra, eu não te encontrei lá, assim, eu estava escondida. Não falei para ninguém que eu ia apresentar o trabalho, porque eu não queria que ninguém fosse lá ver, só o avaliador. E aí no sábado eu estava exausta, fadigada. Era só a capa do Batman. E aí quando foi no domingo, né, e aí eu sei que quando eu tô nessa sobrecarga toda eu preciso me dar tempo e descansar.
Quando foi no domingo, eu estava extremamente sensível. O meu nível de sensibilidade sensorial estava monstruoso. Eu já estava irritada intensamente há 3 dias, né? E eu só colocando plaquinha de vermelho pro neto, falando, olha, não conversa comigo, não me encosta, não... desenhando para ele, para saber o nível do perigo, né? E aí no domingo, logo de manhã, a gente tomando café, ele conversando, aquela voz de que acabou de acordar, meio rouca, e aquele timbre de voz rouco, foi me irritando, e ele me encostou. Eu já tava, assim, de dar uma patada mesmo. Aí eu coloquei a mão no braço dele, comecei a rir e falar. Comecei a rir porque, assim, o que eu tinha pra falar pra ele era tão surreal, era tão insano. Encostei nele e falei, não se sinta mal com o que eu vou te falar, mas é que a sua voz está me irritando profundamente. E eu dava gargalhada de nervoso, de rir, né? Humor inadequado. Bom, pelo menos era riso, né? Não era grito. Enfim. E ele falou, não, tudo bem, eu vou fazer o café, eu vou fazer... Mas brincando também. A minha sorte é que ele lida com isso de uma forma muito amorosa, muito generosa, né? E aí, assim, depois, né, na segunda-feira eu falando com ele, pensando sobre aquilo, eu falei assim, nossa, eu tô muito orgulhosa de mim, porque é a primeira vez que eu consigo expressar, assim, para uma pessoa o meu nível de irritação subindo, escalonado, assim, intensamente, eu identificar que vinha do timbre de voz alterado e mencionar para ele de uma forma leve, né? Esse exemplo eu quis dar para mostrar assim que a questão sensorial ela interfere diretamente nas nossas relações, tá? E isso era uma preocupação que eu tinha sobre relacionamento, porque assim, e o dia que eu estiver nesse desconforto todo e não quiser estar com o outro, como eu comunico isso para o outro? Como que eu falo para o outro que eu não quero estar com você, sem que aquilo não seja por causa da pessoa? Eu não sabia por que isso acontecia, né? E aí eu passei o domingo, ele foi pra chácara, me deixou... Você quer que eu vá pra chácara? Quero, né? Fiquei sozinha em casa da hora que ele saiu até a hora que ele voltou à noite. 8 horas da noite eu estava no mesmo lugar fazendo os trabalhos que eu estou construindo. E aquilo ali me relaxou completamente. Segunda-feira eu era o ser mais bem-humorado do universo, né? Então, é importante a gente aprender sobre a questão sensorial. E é importante a gente entender que o fato de estarmos no espectro... Mas ainda não me reconheço. Pois Maria, a ideia é começar a perceber a questão sensorial, os estímulos que incomodam, né? Desde luz, barulho. Eu tô com uma coceira no nariz, gente. Eu tô coçando o nariz o tempo inteiro. Movimento, sensações corporais de tecido, enfim, conhecer o nosso perfil sensorial faz muita diferença, porque você começa a perceber o seu humor mudar de uma hora para outra. E era o que os meus irmãos sempre me apontaram, você é muito de lua, você tá bem, e de repente você já tá totalmente mal-humorado e quer se isolar. Porque hoje eu sei, hoje comecei com desconforto, eu consigo identificar qual é. Então aí o autoconhecimento ele vai trazer isso. E aí, o que é importante a gente entender no espectro, gente? Ele é sistêmico, ele é um organismo inteiro. Ele não me define. Eu não sou o autismo. Eu sou um ser, um indivíduo muito mais complexo, mas igual um diabético, ele precisa cuidar da insulina. E se o diabético tiver um estado emocional de estresse, isso vai interferir no sistema dele, na fisiologia dele,
e ele vai ter um pico de insulina. Da mesma forma, quem tem pressão alta precisa cuidar de várias situações, tá? No autismo, a gente tem que cuidar de várias coisas, várias coisas. E aí, compartilhar com vocês esse momento de descoberta e de auto-reinvenção, né? Eu estou me reinventando e eu estou me reconhecendo, e apesar eu não tenho pesar de saber que eu estou no espectro. Muito pelo contrário, na verdade eu me acho muito mais resiliente do que muita gente que não é do espectro. E aí, hoje eu fui numa nutricionista, uma nutricionista funcional, especialista no espectro. Um amigo meu começou a me alertar sobre essa questão da sensibilidade alimentar. E eu falando para ele, poxa, eu tô super bem comigo, eu nunca estive tão bem com a minha pessoa, com o meu ser, mas eu sinto que o meu organismo está inflamado. Hoje eu tenho liberdade para eu fazer o que eu quiser, eu tenho liberdade financeira, eu tenho liberdade profissional, tudo. A criatividade, assim, não tem limite, o que eu quiser fazer, só que eu não tenho energia para fazer. E eu fico me boicotando, porque eu tenho medo de criar compromissos, porque eu não sei se amanhã eu vou estar disposta para executar aquele compromisso. Então comecei a procurar sobre essas questões, ele me alertou sobre a sensibilidade alimentar. Fiz um teste de exclusão orientado por ele, né, o que não era muito difícil, você começa testando um alimento por vez. Minha alimentação estava super restrita, era tapioca, queijo e ovo. E eu desenvolvi uma sensibilidade ao ovo e ao queijo derivados de leite, né, porque eu fiquei comendo só aquilo. Fiz a exclusão por 5 dias e no 6º dia você ingere o alimento que você está testando, um por vez. E aí você vai ver a reação do seu organismo, assim, o mal-estar que você vai sentir. Primeiro você vai sentir bem-estar por não ter comido, e aí no 6º dia que você ingerir aquele alimento, você vai sentir um mal-estar. E aí hoje eu fui na nutricionista e foi sensacional. Gente, eu vou ver aqui o horário. Ainda tem. Foi sensacional, porque foi a primeira vez que eu fui numa profissional especialista no espectro, que validou muitas das minhas autopercepções. Quando eu descrevi para ela as minhas questões alimentares, reações e alergias de pele, alergia respiratória, alergia de não sei o que, doenças sistêmicas, ela falou, muito clássico. Eu falei, clássico? Alguém me vê? Eu me senti vista, sabe? Não era eu tentando convencer alguém que eu estava no espectro, que era, que não era, porque que eu achava que era clássico. Achei sensacional. E ela foi me explicar da questão alimentar. Sou do espectro e cada vez mais ouvi vocês também. Eu li e não processei nada. Que eu queria ler, mas não queria parar de... depois eu já vou ler as informações, tá? Então, eu acho que eu vou ler as informações para depois voltar e responder, porque o tempo já vai acabar. Senão eu perco aqui, tá? Então, assim, e ela me explicando várias coisas das questões alimentares. Gente, ela falou, Gabriela, é possível a remissão dos sintomas sensoriais pelo controle alimentar. Gente, eu tô chocada, sabe? Ela me descreveu sensações e características e me explicou a questão do organismo, o que acontece com o nosso intestino, as questões autoimunes. Eu estou assim maravilhada e por mais que eu estudo um aspecto que é a parte neurológica e comportamental, mas tem outros profissionais estudando vídeo. Tá, deixa eu ver aqui os horários. Temos 5 minutinhos. Então deixa eu ver aqui, gente, os comentários, que aí eu entro para responder. Se aí eu não, como sempre, né, se passar alguma coisa despercebida, aí depois vocês me lembram.
para eu responder. Tá? Então vamos ver aqui. A possibilidade do transtorno de personalidade ser uma comorbidade? Sim. A possibilidade, sim. Porque o autismo não define personalidade. Personalidade não é o autismo. Meu filho coleciona galhos. Tive meu diagnóstico esse ano. Sim, Kathleen, tem muitas coisas interessantes. Agora você vai começar um processo de autoconhecimento. Nádia, é bom a gente ouvir outras pessoas, né? Vamos fazer um livro de poesias de adolescentes autistas, dramáticas. Igualzinho, e as pessoas se chocam, se irritam. Sim, formal. Sim, super formal. Minha irmã briga comigo dizendo que sou muito formal e que uso um vocabulário... Gente, é chique. O dia que eu falei para uma pessoa, minha irmã está gestante, aí ela falou assim, nossa, que chique. Nunca ouvi falar que alguém está gestante. Falei, nossa, mas para mim é comum. Está grávida, está com bucho, sei lá, como é que fala. Também não gosto de dinâmica. Ensina live, assim, pesquisar, depois me cobra, ensinar para pesquisar. Horrível ser compreendido, mas agora a gente está sendo compreendido. Obrigada, Patrícia, fico feliz que esteja ajudando. Ok, vamos ver, me sinto assim, mas ainda não me reconheço, que foi sobre a questão sensorial. Sim, é muito comum, antes de receber o diagnóstico, pessoas do espectro muitos receberam o diagnóstico de esquizofrenia, porque dependendo do nível de sobrecarga sensorial, pode ter sintomas psicóticos, tá? Alucinações, delírios. Sou mãe de um adolescente no espectro e precisamos cada vez mais ouvir vocês, também nos eventos voltados ao autismo. Sim, porque assim, eu falo que a parte mais difícil do transtorno é a gente não conhecer e criar preconceitos. E preconceitos, ele é autista, não é isso. Criar crenças limitantes sobre aquilo, tá? Eu vou... Tem só mais 3 minutinhos aqui. Encerrar o vídeo ao vivo. Quase que eu encerro o vídeo sem querer. Quanto mais a gente conhece... Então, assim, você falar, o autismo atrapalhou a sua vida? Não mais do que dificuldades que os meus irmãos passaram, tá? Então, a questão do autismo leve é porque nós somos muito funcionais. O sofrimento, ele vai muito por a gente não se conhecer, por a gente não ter informação. Hoje, eu estou muito bem com o meu perfil social, sabendo o meu limite, aprendi isso, e isso é o que eu ensino para os meus pacientes hoje, né? Então, eu imagino um adolescente já crescendo, conhecendo certas características e sabendo se adequar e sabendo como aquilo, o que é aquilo, né? Então, o autismo leve ou Asperger, né, é muito funcional. Então, as nossas dificuldades, elas vão ser mascaradas por muitas coisas. E ela não é só uma questão social. Então, não é só a psicologia que a gente tem que fazer, não é só a psicoterapia que a gente tem que fazer. A gente tem que ir para o nutricionista. Muitas vezes a gente acaba chegando nos consultórios psiquiátricos para medicamento. Não existe medicamento para a condição do autismo. Muito pelo contrário, os medicamentos eles são muito tóxicos e eles atrapalham muito mais. Porque eles vão camuflar a condição. Eles vão aliviar um sintoma, mas eles não vão tratar. Porque é uma condição. Então, cuidar do autismo é uma coisa diária, como um diabético controlando a insulina. Então, uma pessoa do espectro, o principal é ela conhecer como seu sistema funciona, como ele se organiza, para poder ter alimentação adequada, para saber os seus limites sociais, para saber que você vai no encontro de família, mas que amanhã ou o fim de semana inteiro depois você não vai prestar para muita coisa. Então, aprender a comunicar isso para as pessoas. Isso me trouxe uma qualidade de vida absurda, sabe? De conseguir falar isso para as pessoas. Vai encerrar aqui, temos 20 segundinhos e aí eu volto para
Quem quiser fazer mais alguma pergunta, deixa eu ver aqui, Gabi, açúcar, leite, glúten são venenos, exatamente. A irritabilidade é comum. Eu volto para falar sobre esses últimos